Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Meus irmãos, graça e paz. Nós chegamos ao momento central do culto para ouvirmos a exposição da Palavra de Deus, para a conformação também das nossas vidas ao seu padrão. Por isso, abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, em Judas. Judas, capítulo único. Nós estudaremos hoje os versículos 20 e 21. Judas 20 e 21. O título dessa mensagem é Um Chamado à Perseverança. Judas, versículos 20 e 21, eu leio a partir da Almeida Revista e Atualizada. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Pai, nós te pedimos por mais da tua graça nessa noite, para que possamos compreender as maravilhas da tua lei, as doces promessas do Evangelho de Jesus. Conforma-nos à sua imagem, nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Em seu livro clássico Peregrino, o puritano John Bunyan lista os desafios da vida cristã por meio da história de um homem chamado Cristão. Esse homem saiu da sua vila, chamada Cidade da Destruição, em direção à cidade celestial. E certa vez nessa jornada, Cristão e Esperança, seu companheiro de viagem, se desviam do caminho que eles deviam seguir. O caminho prescrito era muito áspero, seus pés estavam muito cansados daquela viagem. Então, eles olham para um caminho aparentemente melhor naquela campina, chamada Campina do Caminho Errado. Essa estrada era visivelmente mais fácil e o seu solo era confortável aos seus pés. No entanto, essa trilha, irmãos, conduz esses dois para uma cilada. Eles pararam nas terras de um gigante chamado Desespero. E esse gigante então os leva ao seu castelo, o castelo da dúvida, os tranca numa masmorra suja e eles ficam lá por algum tempo em tristeza e desânimo pelo seu desvio. Essa história, meus irmãos, ilustra muito bem como até mesmo crentes sinceros podem se desviar, sofrendo consequências terríveis por suas escolhas. O tema que nós iremos tratar essa noite é o tema da perseverança cristã. Esse tema é muito importante para os nossos dias, esse tema é pertinente à nossa geração, e a minha esperança é que ele sirva como um forte encorajamento para todos nós que estamos aqui nessa noite. Judas escreve essa carta a irmãos que corriam o risco de se desviar. Os falsos mestres se infiltraram naquelas igrejas e eles estavam influenciando aqueles irmãos. O ensino herético desses homens era um tipo incipiente de gnosticismo. Para eles, toda a natureza material era necessariamente má e perversa, enquanto toda a bondade, tudo que era bom, toda a virtude se encontrava intrinsecamente no mundo espiritual. E as implicações desse ensino, irmãos, eram diversas, mas o que preocupou Judas especialmente nesse contexto era a libertinagem. Se o corpo é mau naturalmente, então não importa o que eu faço com ele, era a conclusão. Em outras palavras, eles pregavam que a obediência não é importante. E os homens que propalavam tais ensinos eram os melhores exemplos das suas consequências. Esses homens eram culpados de rebeldia contra as autoridades, de uma atitude arrogante com assuntos que não conheciam e da prática constante de imoralidade. Judas escreve então essa carta aos irmãos daquela igreja que corriam risco de serem influenciados pelos falsos mestres e poderiam acabar se desviando de Deus.
Aqui nesse par de versículos, nós encontramos 4 exortações que visam fortalecer os cristãos contra o perigo da queda. Nós vemos aqui 4 verbos. Eles são edificando-vos e orando no versículo 20 e guardai-vos e esperando no versículo 21. No entanto, é importante que você note que há somente um imperativo nesses verbos. Eu compreendo que se você ler a partir de uma tradução como NVI ou NVT, por exemplo, isso pode não ser tão claro a princípio, mas no texto original, a ordem central aqui é guardai-vos no amor de Deus. Se você me acompanha a partir de um Almeida, como a que eu uso aqui, então você vai ver que os tradutores fizeram questão de preservar essa estrutura. O verbo guardai-vos, na Almeida, se destaca como o único imperativo, enquanto os demais verbos estão no gerúndio. Então a ordem principal aqui de Judas é guardai-vos no amor de Deus. E eu quero sugerir a você que as demais ordens nesses versículos são ordens auxiliares a essa principal. Elas indicam como nós podemos nos guardar no amor de Deus. E é claro que nós poderíamos, assim, muito bem iniciar o nosso estudo a partir da primeira ordem e seguir até o final. No entanto, para facilitar a compreensão do pensamento de Judas, eu sugiro que nós comecemos da ordem principal e depois passemos às ordens auxiliares. Então a ordem principal aqui é guardai-vos no amor de Deus. Judas já havia mencionado no início da carta que aqueles irmãos eram guardados em Jesus. Eu peço que você confira comigo o versículo 1 de Judas. Ele inicia a sua carta dizendo: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Mas no final da sua carta, ele também diz que esses irmãos continuariam sendo guardados por Deus. Olha o que ele diz no versículo 24. Judas, versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, é o que ele diz. Então, diante dessas duas realidades, Judas olha para esses irmãos e aponta qual era a sua responsabilidade: guardai-vos no amor de Deus. Mas o que Judas quer dizer então com essa ordem, irmãos? Em outras palavras, o que ele diz aqui é: permaneça onde você está, ou mantenha-se firmado nesse amor. O amor de Deus é o ambiente natural de todo crente. Por meio da salvação em Cristo Jesus, nós somos inseridos nesse amor e nós somos guardados lá por Jesus. Nós já sabemos que o amor se encontra, sim, de fato, no centro do próprio caráter de Deus. O apóstolo João ensina que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a manifestação suprema desse amor se encontra em Jesus. Foi porque Deus enviou o seu único Filho ao mundo que João pôde escrever essas coisas. Em 1 João 3, versículo 16, o apóstolo diz: nisso nós conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Então, em Jesus, na pessoa e na obra de Jesus, nós vemos a expressão máxima do amor de Deus. Porque naquela cruz Ele conquistou para nós a reconciliação. Então, por meio da vida, da morte e da ressurreição de Jesus, nós entramos num relacionamento de amor com Deus, marcado não mais pela ira, mas pelo amor e pela ternura. Agora é importante fazer uma distinção aqui, irmãos, porque por mais que o crente seja sincero e verdadeiro, e por mais que ele nunca possa perder a sua salvação, de fato ele está guardado em Jesus, com toda certeza ele pode cair no pecado. Manter a nossa fidelidade a Deus não é nada fácil, irmãos. Nós somos tentados pelo diabo todo dia. O pecado ainda permanece no nosso coração. Então, uma vez que o crente cede a tentações, ele pode verdadeiramente se afundar em pecados gravíssimos, afastando-se assim de Deus. Nós devemos considerar isso é uma possibilidade nas nossas vidas. E por causa dessa queda, por causa desse afundamento em pecado, o crente que assim se desvia pode cair no desagrado de Deus. A tentação que assediava os leitores de Judas, que os falsos mestres infiltrados naquela igreja usavam a graça de Deus como um pretexto para a imoralidade.
Olha o que ele diz no versículo 4 de Judas. Judas, versículo 4, ele descreve aqui o ensino desses homens. Judas 4 diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. E aqui está: homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Esses falsos mestres diziam que a graça de Deus é tão maravilhosa, ela é tão rica, tão grandiosa, que ela te liberta do pecado para que você possa viver como você quiser, para que você possa fazer o que você quiser. Esse era o problema lá nas igrejas a quem Judas se referia. E aqui nós vemos que essa tentação se parece muito com o nosso contexto atual. Nós temos muitas tentações, doutrinas falsas ao nosso redor, movimentos de novas igrejas que podem nos tentar a agir dessa maneira. Esses homens a quem Judas escreveu podiam de fato cair em tentação, e nós também podemos. E o crente que começa a se afundar no pecado colherá os frutos desse desvio, ele cairá na disciplina do Senhor. Eu quero que você entenda, irmão, eu não estou falando que ele perde a sua salvação ou que Deus deixe de amá-lo, não é isso. O que acontece, no entanto, é que Deus fica descontente, ele cai no desagrado de Deus. E você sabe, é possível amar alguém de fato e se entristecer com o erro dessa pessoa. E a nossa experiência humana confirma esse fato. Apesar de não haver rompimento nos laços, mesmo assim existe um afastamento. E o mesmo acontece entre nós e Deus quando nós pecamos. Por isso Paulo ordena em Efésios 4:20, 4:30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Então o cristão pode de fato cair no desagrado de Deus, irmãos. E quando isso acontece, ele atrai para si a disciplina de Deus. Davi, por exemplo, passou por isso quando adulterou. Vá comigo até 2 Samuel, capítulo 12, por gentileza. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 13. Davi adulterou com a mulher de Urias, e ele assassinou esse homem, e depois de meses de endurecimento, ao ser confrontado por Natã, ele finalmente confessa o seu pecado, e ele recebe o perdão. Olha o que ele diz no versículo 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Perceba que Deus perdoa prontamente aqui ao rei Davi. No entanto, Davi ainda assim sofre o juízo. O perdão de Deus veio imediatamente após a confissão. No entanto, a despeito desse perdão, Davi ainda assim recebe a disciplina de Deus. Olha a continuação no versículo 14. Mas posto que para com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então, mesmo diante do perdão de Deus, Davi sofreu juízo, porque ele havia se desviado. E talvez você diga que esse é um exemplo da antiga aliança, que no Antigo Testamento Deus tratava de modo mais severo com os seus filhos. Mas a verdade, irmãos, é que o caráter de Deus não muda, o padrão da sua justiça permanece o mesmo. Então Deus disciplina também o seu povo na nova aliança. Vá comigo à primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ver um exemplo lá. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 29, Paulo fala o seguinte: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O contexto aqui é que os irmãos de Corinto haviam transformado a ceia do Senhor numa festa mundana. Alguns eram envergonhados, talvez os mais pobres, a ponto de serem deixados com fome, de lado na ceia do Senhor, enquanto outros se embriagavam. E Paulo diz que por esse motivo, alguns estavam sendo disciplinados ali. Olha só o que ele diz na sequência no versículo 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Ou seja, Deus trouxe juízo àqueles irmãos, doença, fraqueza e até mesmo a morte. Então,
eu não quero dizer aqui, irmãos, que Deus sempre usará conosco a mesma medida que Ele usou em cada um desses casos. O que eu estou dizendo, na verdade, é que se nós queremos ser poupados da disciplina de Deus, nós precisamos andar em santidade. Porque não há qualquer garantia, meus irmãos, de se nós andarmos em pecado, que nós não seremos disciplinados pelo Senhor. O Senhor ama os seus filhos e por isso Ele os disciplina. Então nós somos exortados exatamente por esse motivo, a permanecer no amor de Deus, que é derramado sobre os seus filhos. Dito isso então, como a ordem principal, a pergunta que nós devemos responder é a seguinte: como podemos então nos guardar no amor de Deus? Ou colocando esse dever numa perspectiva mais ampla, como no mundo caído e hostil aos cristãos, diante das inúmeras tentações do diabo, e não bastasse isso, do nosso próprio coração pecaminoso, como nós podemos permanecer firmes, caminhando em obediência a Deus? Eu acredito que a melhor maneira de respondermos essa pergunta é partindo do geral para o específico. Então, antes de descermos aos detalhes das questões que eu elaborei anteriormente, as ordens auxiliares que eu já havia mencionado, é benéfico e necessário que nós tenhamos uma visão geral de como Deus preserva os seus filhos, de qual o seu método. Apesar de conhecer, de conceder, melhor dizendo, o dever a cada um de nós de nos mantermos no seu amor, de perseverarmos na vida cristã, Deus não nos deixou sozinho. Na verdade, Ele é quem conduz todo esse processo. Eu peço que você observe a estrutura trinitária dessa exortação de Judas. Bate o olho nesse par de versículos mais uma vez. Nós vemos aqui a pessoa do Espírito Santo, no versículo 20, enquanto o Pai e o Filho são citados no 21. E o que Judas quer deixar claro com isso aqui, irmãos, é que cada pessoa da Trindade está aliançada, comprometida e dedicada na obra de preservar o cristão. Em última análise, é Deus quem persevera. É Deus quem dá início à obra da salvação e é Ele quem dá prosseguimento e completa a sua obra. Eu falo isso, irmãos, porque o meu interesse aqui não é fazer com que você confie nas suas próprias forças. Na verdade, a minha real intenção é chamar a tua atenção para o fato de que toda a nossa vida cristã é vivida pela graça. Cada bênção procede da fonte eterna da graça de Deus, mediada por Jesus Cristo e aplicada pelo Espírito Santo. Agora sim, descendo aos particulares da questão, nós ainda estamos buscando responder a pergunta: como nos guardar no amor de Deus? Em outros termos, como perseverar na vida cristã? Deus, em sua eterna graça, irmãos, nos forneceu meios para que nós pudéssemos perseverar. Eu quero te mostrar aqui nessa passagem os 3 meios que são citados por Judas. Em primeiro lugar, nós perseveramos na vida cristã por meio da edificação nas Escrituras. Note comigo o início do versículo 20. Ele diz: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Até aqui. Judas descreve a igreja aqui com a metáfora de um edifício. Essa metáfora é conhecida muito bem por nós e ela é utilizada em outros lugares também do Novo Testamento. Paulo, por exemplo, em Efésios 2:20, lança mão dessa mesma ideia. Em Efésios 2, versículo 20, Paulo diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. O apóstolo Paulo faz referência aqui ao fundamento desse edifício, ou seja, a sua base sustentadora, o seu alicerce. No entanto, Judas faz menção ao restante da construção, aquilo que é erguido sobre o fundamento. Essa palavra edificando aqui significa o prosseguimento de uma obra que já iniciou. E isso é usado como uma metáfora para o nosso crescimento espiritual. Em outras palavras, o que Judas diz aqui é que se nós quisermos ficar firmes, perseverarmos na vida cristã, livres da queda, livres da disciplina, nós precisamos crescer espiritualmente. Nós precisamos avançar na vida cristã.
Agora, com que base nós devemos construir essa vida cristã? Ou seja, com que material nós devemos continuar edificando essa casa? Judas diz aqui nesse versículo que é com base na nossa fé, edificando-vos na vossa fé, é o que ele diz. Essa fé que Judas menciona aqui no versículo não é uma fé subjetiva. Ela não se refere à nossa confiança pessoal no Senhor Jesus. Perceba como ele alude a essa fé de modo coletivo aqui nesse versículo. Se ele quisesse falar da fé salvadora em Jesus, ele poderia simplesmente ter dito na fé que cada um de vocês tem. Mas não é isso que ele diz. Ele diz, edificando-vos na vossa fé. Ou seja, na fé que pertence a todos vocês. E qual seria essa fé, irmãos, senão a que é mencionada no versículo 3? Eu peço que você confira comigo Judas, versículo 3. Ao introduzir o assunto da sua carta, ele diz àqueles irmãos: amados, quando empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente, aqui está, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa fé, portanto, é a doutrina dos apóstolos que foi entregue à igreja. As Escrituras usam a palavra fé dessa maneira em outras passagens, como no livro de Atos, por exemplo. Abra comigo em Atos 6, vá até esse versículo, Atos 6, versículo 7. Atos capítulo 6, versículo 7, diz o seguinte: crescia a palavra do Senhor e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Aqui, mais uma vez se referindo à mensagem central dos apóstolos. Essa mensagem foi inspirada por Deus, então ela está livre de erros, ela foi dada aos apóstolos, ela foi escrita, compilada, e hoje nós a temos completa em nossas mãos. Agora percebam que essa fé é chamada aqui por Judas de santíssima. É interessante notar que essa é a única vez em todo o Novo Testamento, irmãos, que o termo santo é aplicado à fé. Eu não consigo indicar o motivo exato para isso, mas eu chamo a tua atenção para o fato de que Judas criou um contraste aqui entre o procedimento dos falsos mestres, que viviam uma vida de moralidade, com o procedimento dos verdadeiros cristãos, que deviam viver de maneira santa. Porque no versículo ele diz, vós, porém, amados. Então aqui ele contrasta também o ensino desses homens, que levava à sensualidade, com o ensino das Escrituras. O que Judas fala então para nós, é que a palavra de Deus é santa, e nos leva à santidade. E de fato, irmãos, Deus reservou a grande honra de santificar pecadores, as Sagradas Escrituras. Por isso Cristo orou ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nenhum outro livro tem preceitos tão puros, exemplos tão perfeitos, promessas tão elevadas, e tudo isso para nos encorajar a uma vida de santidade. Em qualquer outro ensino você pode encontrar algo de ética, você pode encontrar algo sobre a moral, mas verdadeira santidade só pode ser encontrado na escola de Cristo, e isso por meio das Escrituras. Por isso nós somos chamados então, irmãos, a construir a nossa vida com a palavra de Deus, a crescer em conhecimento do seu conteúdo, a viver à altura do que nós já conhecemos. Como diz Moody, o evangelista, esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Qual dessas coisas tem acontecido contigo? Você tem crescido na vida cristã, amando mais as Escrituras, passando mais tempo diante delas, vivendo na prática os seus preceitos? Ou você tem retrocedido ultimamente? Talvez se acomodando a algum pecado, perdendo interesse pelas Escrituras e se distanciando do Senhor. Eu pergunto essas coisas não para causar tristeza desnecessária, irmãos, mas para nos fazer considerar como anda a nossa vida. Se você é da mesma carne que eu, nós temos dificuldade no autoexame.
e se existe algo que nós precisamos entender sobre a nossa própria natureza, que ela é extremamente dinâmica. Ou nós estamos crescendo ou retrocedendo. Então, se você quer perseverar na vida cristã, nós somos orientados aqui por Judas, que nós precisamos urgentemente de crescimento. O segundo meio, indicado por Judas, para nos guardarmos no amor de Deus, é vivendo uma vida de oração. Volte mais uma vez para Judas. Note comigo ainda no versículo 20, no final do versículo. Orando no Espírito Santo. Agora Judas chega num ponto vital nessa questão de perseverar na vida cristã. A necessidade de uma vida de oração. A ordem que esses meios se seguem aqui, a doutrina e depois a oração, é muito instrutiva para nós, irmãos. Até esse ponto, o foco do autor esteve completamente sobre a doutrina. E nós já vimos a tremenda importância de construir a nossa vida com base na palavra de Deus. Mas agora, após tocar nessa questão da doutrina, nós somos levados imediatamente ao assunto da oração. E nós devemos nos perguntar o porquê, qual o motivo disso. Por que motivo o autor da carta segue essa ordem? Por que razão a oração vem imediatamente após a doutrina? Aqui no verso 20. E eu quero sugerir, irmãos, que o motivo dessa ordem é nos lembrar da espiritualidade da vida cristã. A única maneira de viver o cristianismo é em constante oração e comunhão com Deus. Ou seja, tudo que fizermos em nossa vida deve ser feito de um modo espiritual, de modo vivo, como parte de um relacionamento com Deus. Nós devemos sim nos saturar das Escrituras, ler bons livros cristãos. No entanto, nós não teremos força para caminhar com as nossas próprias pernas. E por isso nós precisamos da oração. Deixe-me colocar isso de outro modo para você, meu irmão. Existe um tipo de cristianismo que chega muito próximo à falência. É o tipo do cristão que anda exausto, insatisfeito, frustrado e murmurando. E se você investigar as causas a fundo, você vai ver que o problema não é a doutrina. A teologia está correta. O que falta é uma vida de oração. Então é completamente possível, irmãos, para qualquer um de nós ter uma excelente teologia, a exegese perfeita, mas viver uma vida inútil, estéril e completamente derrotada. O cristão que negligencia a oração vai definhar progressivamente até que ele chega nesse ponto. Cada dia que se passa sem que ele se dedique à oração, ele se torna cada vez mais frio, seco e mundano. E o que é dito aqui é que o remédio para tudo isso é uma vida abundante de oração. Nós precisamos nos guardar no amor de Deus, sim. E se as Escrituras são o fundamento da nossa vida, a oração é o poder de Deus para edificá-la. Agora Judas não para aqui. Ele prossegue dizendo o segredo por trás da oração. E esse segredo se encontra em 3 palavras, irmãos. No Espírito Santo. Nós somos ensinados na Bíblia que toda a nossa vida deve ser feita no Espírito. Paulo fala isso em Gálatas 5, verso 16. Andai no Espírito, é o que diz o apóstolo. Mas aqui nós somos ensinados a orar no Espírito. Isso parece um ensino mais específico. Mas o que significa, afinal, orar no Espírito Santo? Eu quero lembrar a vocês que ao longo de toda a história da igreja, diversas interpretações foram dadas a essa prática e que mesmo hoje em dia as pessoas divergem quanto ao verdadeiro significado do que é orar no Espírito Santo. Eu compreendo isso, no entanto eu não pretendo abordar essas correntes aqui, porque o nosso objetivo, nosso propósito é compreender como a oração nos preserva no amor de Deus. Então orar no Espírito é a maneira pela qual todo crente deve orar. E orando no Espírito Santo, aqui no texto, contrasta com aqueles que não têm o Espírito. No verso 19. Então o caráter desses homens, desses falsos mestres, podem nos ajudar a entender o sentido.
Ao que nós sabemos, esses falsos mestres diziam ser mais espirituais. Por isso Judas revida aqui no versículo 19, dizendo que na verdade eles nem sequer tinham o Espírito. É dito também no versículo 16 que eles gostavam da retórica. Os falsos mestres eram muito eloquentes. Daí parte do seu poder de persuasão. E por fim, eles também diziam ser profetas ou visionários, no versículo 8, talvez para afirmarem a sua própria autoridade. Mas o que tudo isso indica, irmãos? Isso nos mostra que o cristianismo que eles pregavam era formal e ritualista, talvez cheio de cerimônias e rituais. De fato, aqueles que vivem em hipocrisia têm a tendência de compensar o seu pecado sendo mais religiosos, mais formalistas. E um exemplo clássico disso são os fariseus. Jesus disse certa vez que eles tiravam proveito das viúvas, mas para disfarçar, faziam longas orações. Em adição a esse fato, as outras seitas combatidas também no Novo Testamento também apresentam esse caráter moralista, esse caráter cerimonial. E para que você entenda esse princípio de um modo mais claro, eu peço que você vá comigo a Filipenses 3, versículo 3, onde Paulo combate os mestres, falsos mestres judaizantes. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Paulo diz: porque nós é que somos a circuncisão, ou seja, nós cristãos. E ele diz: nós que adoramos no Espírito. Paulo contrasta aqui o cerimonialismo dos falsos mestres, o seu apreço aos rituais judaicos, com o verdadeiro cristianismo. E o mesmo princípio se aplica à epístola de Judas. Orar no Espírito Santo, então, é o completo oposto da dependência de rituais. É o completo oposto de recorrer a cerimônias para acessar a Deus. Quando eu cheguei aqui na cidade de Belém, eu fui apresentado a um homem que era dito como muito espiritual. Ele é de outra igreja, então vocês não sabem quem ele é, mas me falaram acerca desse homem que toda vez que ele buscava a Deus em oração, toda vez que ele buscava a presença de Deus, ele sacrificava algo de muito valor. E que certa vez esse irmão, ao buscar a presença de Deus em oração fervorosa, ele ofereceu o seu relógio como sacrifício a Deus. Ele tirou o seu relógio do pulso, ele jogou o relógio no lixo e com isso, acredita ele acessou a presença de Deus. Isso é o completo oposto, irmãos, do que significa orar no Espírito. A oração no Espírito Santo acontece quando nós reconhecemos que a única maneira de chegar a Deus é por meio de Jesus Cristo, nosso mediador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o próprio caminho para Deus, não só para os descrentes, mas para nós também. Quando nós oramos dessa maneira, o Espírito dirige a nossa oração. Ele nos impele à oração, Ele nos concede petições, Ele nos dá liberdade. A nossa experiência por muitas vezes é que nós oramos com dificuldade, tentando juntar os nossos pensamentos, tentando nos concentrar em oração. Tudo parece mecânico, engessado, mas a oração no Espírito Santo nos dá plena liberdade. Ela nos concede a alegria e a completa consciência da presença de Deus. Então, a essa altura é importante nos perguntar, irmãos, qual tem sido o lugar da oração na sua vida e na minha? Nós temos dado a devida importância a essa disciplina espiritual. A oração faz parte da nossa rotina, ela é tida como prioridade sobre os demais compromissos. A nossa perseverança como cristãos depende completamente de uma vida regada pela oração. E agora nós chegamos ao último meio de perseverança apresentado por Judas aqui. A esperança pela volta de Jesus. Eu peço que você volte a Judas no versículo 21. Olhe comigo o final do versículo. Como nós podemos ser guardados no amor de Deus? Judas responde: esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas conclui a sua exortação dizendo que se quisermos perseverar na vida cristã, é necessário esperarmos
pela misericórdia de Deus. Nós já provamos dessa misericórdia no início. É assim que Pedro inicia a sua carta, não é mesmo? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Então nós já conhecemos essa misericórdia. Nós já desfrutamos da sua misericórdia. Nós já provamos dela, nós fomos salvos por ela um dia. Ao contrário dos anjos, nós podemos cantar a Deus por sua misericórdia, por ter nos socorrido em meio aos nossos pecados. E por isso nós cantamos aqui na igreja que anjos não conhecem a linda melodia, mas só mortais a entoam, os salvos por Jesus. No entanto, ainda assim, irmãos, nós precisamos dessa misericórdia diariamente, e não só diariamente, mas também no dia final. A misericórdia que nos salvou um dia, nós conhecemos somente em parte. Ela somente será provada em toda a sua plenitude, quando a obra da salvação for completa. Por isso Judas diz que essa misericórdia é uma misericórdia para a vida eterna. Quando Cristo voltar, nós receberemos corpos glorificados e entraremos na cidade santa, na cidade celestial. Lá sim, irmãos, nós de fato desfrutaremos de toda a misericórdia de Deus. Receberemos o máximo que um pecador perdoado, redimido, pode receber. Nós nunca mais ouviremos falar de morte, nunca mais sentiremos qualquer tipo de dor. As más lembranças do passado serão completamente redimidas e cada lágrima dos nossos rostos serão enxutas pelo Senhor. Nós veremos a glória de Deus na face de Cristo, veremos os olhos do nosso bom pastor, e é dito em Apocalipse que não haverá mais noite ali, irmãos. Na verdade, nem de luz nós precisaremos, porque o Senhor brilhará sobre cada um de nós, e nós reinaremos pelos séculos dos séculos. Essa é a misericórdia que ainda está por vir. E é por essas coisas que nós devemos esperar. E à medida que nós fizermos isso, nós seremos purificados e guardados no amor de Deus. E agora, por fim, o autor dessa misericórdia, Jesus Cristo, é quem mais importa nessa passagem, não é mesmo? Afinal, essa misericórdia de Judas, essa misericórdia é de nosso Senhor Jesus Cristo. À medida que você busca perseverar na vida cristã, você precisa escolher muito bem onde pôr os seus olhos. Talvez nessa noite você esteja olhando para as tentações que te rodeiam. Talvez você esteja olhando para as pressões que você tem passado. Talvez você esteja olhando para os tropeços, para os seus próprios tropeços na vida cristã. Mas eu te convido nessa noite, meu irmão, a olhar para Jesus Cristo. Quando Paulo falou a Timóteo do perigo do desvio, ele disse: lembra-te de Jesus Cristo. Quando o autor de Hebreus encorajou os irmãos a suportarem o sofrimento, ele disse olhando firmemente para Cristo, e que nós somos lembrados mais uma vez a olharmos fixamente para Jesus. Somente o Senhor Jesus, irmãos, pode nos fazer perseverar. Nessa história do peregrino, depois de uma noite de fervorosa oração, naquele cárcere, cristão se lembra o tempo inteiro ele esteve com uma chave em seu peito. E essa chave era chamada promessa. Naquele momento o cristão ficou profundamente convicto de que aquela chave abriria qualquer porta do castelo. Com ela ele abriu a masmorra, com ela ele abriu o portão que levava ao pátio do castelo, e por fim com ela ele abriu o portão principal. E ele finalmente volta ao caminho da obediência. O significado dessa chave, irmãos, é a promessa da vida eterna em Cristo Jesus. Nós também temos essa chave em nosso peito. Por isso, nós somos chamados a nos guardar no amor de Deus, edificando a nossa vida nas Escrituras,
orando no Espírito Santo e esperando ansiosamente pela volta de nosso amado Senhor. Vamos orar ao nosso Pai nessa noite. Pai, nos ajuda a perseverar na vida cristã. Nós não temos força em nós mesmos. Nós precisamos do ânimo e do encorajamento que só o Senhor pode dar. Nós precisamos da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos que o Senhor faça aquilo por nós que nós não conseguimos fazer, mas nos capacite a fazer aquilo que é o nosso dever. Guarda-nos seguros, Senhor, nos teus braços de amor, em nome de Jesus. Amém.